as palavras nectárias de Prabhupada, né? Então, muito obrigada pelo convite. Bom, vamos cantar um pouquinho, porque é de praxe, assim, né? Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Que Prabhupada, na introdução da Bhagavad Gita, ele diz lá que existem 5 verdades essenciais que a Bhagavad Gita apresenta, né? São elas Ishvara, Diva, Kala, Prakriti, Kala e Karma. Então eles dividiram, né, cada um desses temas para uma aula. E ontem o Prabhu Rasananda, infelizmente eu não pude assistir, estava em trânsito, já falou sobre o tema Ishvara, a Deus. E hoje então eu vou falar sobre Diva, né?
que somos nós, né? Por isso a temática que eles colocaram ali, divas, quem somos nós realmente, né? Então, a gente poderia, assim, dar uma série de definições técnicas sobre diva, né? Que acredito que talvez o casal aqui ou algum iniciante não saiba, mas a maioria sabe, né, que diva é a alma espiritual, né? Somos nós na nossa essência, somos quem realmente somos, né, como diz a temática da aula. Então a gente poderia dar uma série de traduções técnicas, né? Por exemplo, diva do sânscrito mesmo, a tradução do sânscrito é aquele que vive, né? Poderíamos dizer que divas são os animais, as plantas, os seres humanos, os semideuses, enfim. Uma série de definições, existem muitas formas de falar sobre diva, mas eu escolhi ir pelo caminho que Prabhupada apresenta esse conceito na introdução da Bhagavad Gita, tá bom? Então, pode passar lá. Nós vamos trabalhar com 4 temas. Essa aula vai ser dividida em 4 temas, tá? Definição, natureza, condição atual e ocupação eterna, né? Definição da diva, natureza da diva, a condição atual da diva e a ocupação eterna da diva. Então, vamos para a definição. Então, não apareceu, né? Não tinha assim, 1, 2. Então, vamos falar sobre a entidade viva controlada, né? 4 definições da diva. Entidade viva controlada, a parte integrante de Ísvara, da crise superior e consciência individual. Como eu disse, a gente poderia falar de várias formas, mas eu escolhi repetir o que Prabhupada nos apresenta na introdução da Bhagavad Gita sobre diva. E olha que interessante, né? Eu adoro, assim, dar uma analisada em como o Prabhupada está nos apresentando essa filosofia, né? Como ele é genial. Então, a primeira coisa que Prabhupada, né, quando ele vai falar de diva, o primeiro conceito que ele apresenta, a primeira definição de diva que ele apresenta, é que ela é uma entidade viva controlada. O que isso significa? Já, né? Ele não falou que era aquilo que vive, uma alma espiritual e etc. A primeira coisa que ele falou, olha, a diva é uma entidade viva controlada. O que significa? Por que Prabhupada está dizendo isso? O que significa isso? Significa dizer, já de cara, que se existe uma entidade viva controlada, existe um controlador, né? Então, Prabhupada, ele tem pressa. Prabhupada não tem muito tempo a perder, né? Então, ao invés de ele ficar nos ensinando o que é diva, ele falou, olha, a diva é aquela entidade viva que é controlada. Isso significa que existe um controlador. Então, ele já parte do princípio, a primeira definição que o Prabhupada nos dá de diva é que é a diferença, ele já começa a dizer a diferença entre nós e Deus. Existe uma diferença entre eu e Deus. Por que Prabhupada faz isso? Porque existe uma tendência muito forte na entidade viva condicionada, né, nós, nesse estágio em que estamos, né, assim, é dito inclusive que estamos aqui por isso, de achar que somos Deus. Por mais que as pessoas às vezes sejam religiosas ou digam que acreditam em Deus, o seu comportamento, a sua postura mostra que ela, na verdade, acha que ela é a controladora, que ela é a desfrutadora, que ela é Deus, né? Que ela é criadora, né? Então, Prabhupada já de cara, como eu disse, ele tem pressa, ele não tem tempo a perder, ele já começa nos dando uma definição de diva, mostrando a diferença entre o eu e Deus, né? Olha, tem diferença. Não vai entrar por esse caminho de achar que eu sou Deus, tudo é eu sou uma coisa só, e aí... Não. A diva é uma entidade viva controlada, portanto, existe um controlador. A primeira coisa que ele fala é essa diferença, né? Alguns filósofos vão chamar de dualidade, mas não é dualidade, é um outro patamar de dualidade, né? A segunda definição que ele vai dar, então, vai ser a nossa semelhança. Ele começou dizendo, existe uma diferença entre você, diva, e Deus, Ísvara.
mas também existe uma semelhança. Então ele vai dizer, olha, as divas são partes integrantes de Ísvara, né? Nós somos partes integrantes de Deus, né? Então Prabhupada, ele diz, inclusive, o que pode parecer às vezes perigoso, né? Mas ele diz que nós também somos Ísvaras. Por isso ele começou dizendo da diferença, para a gente não cair no erro agora quando ele diz que também somos Ísvaras. Por quê? Qualitativamente, como somos feitos da mesma substância que Ísvara, também somos Ísvara. Mas ele diz, somos Ísvara subordinados, Ísvaras diminutos, né? Então, Prabhupada dá duas analogias belíssimas que fazem com que nós, pessoas assim, com muita dificuldade de entender esse tema, a gente entenda perfeitamente essa ideia, que é da partícula de ouro e da gota de água do oceano. Então ele diz, olha, uma partícula de ouro, ela também é ouro, mas ela não tem comparação com uma pedra, uma pepita enorme de ouro, né? Da mesma forma, uma gota do oceano também é um oceano, mas não tem comparação, assim, se você pensar na diferença ou na semelhança entre um oceano e uma gota do oceano, né? Realmente não tem comparação. Então, Prabhupada, não da maneira que Chaitanya Mahaprabhu nos apresenta, né, o conceito de Atintya Veda Veda Tattva, mas ele já começa dizendo, olha, a diferença é que você é controlado e ele é o controlador. Mas a semelhança é que você, como parte dele, também tem as mesmas qualidades que ele, né? Então, Prabhupada, inclusive, ele nos explica nessa introdução que essa nossa tendência de controlar, de querer controlar a natureza, de querer controlar o espaço, né? Os cientistas, eles querem, né? A ciência, ela quer controlar a natureza, o espaço, tudo. Ele diz que essa é uma tendência natural da diva, porque ele é parte integrante de Ísvara. Então, como Deus é o controlador, é o criador, né? É independente, nós também temos uma parcela, também temos isso em nós naturalmente. Querer controlar, querer criar, querer ser independente. Porém, a gente agora, vamos falar sobre isso mais pra frente, estamos com uma consciência equivocada. Porque quando a gente está esquecido de quem nós realmente somos, desses conceitos, dessas diferenças com Deus, a gente acaba achando que a gente é Deus. Então a gente quer controlar tudo, quer criar tudo, quer fazer tudo, quer desfrutar de tudo, e achando que, né, a gente se esqueceu da nossa relação com Cristo, né? Então ele começa assim, dizendo, né, essa diferença com Deus, com Ísvara, Krishna, e também a nossa semelhança. Outra definição muito interessante que o Prabhupada já dá na introdução é que a diva, ela também é chamada de Prakriti, que é o tema que o Goura vai apresentar mais tarde, mas Prakriti muitas vezes ela é apresentada como natureza material. Então você pode pensar assim, como que diva pode ser Prakriti? É porque Prakriti também é traduzido como energia. E nesse sentido, Krishna na Bhagavad Gita diz, a diva também é minha Prakriti superior, ela é a minha energia superior e é ela que vai controlar e explorar a minha energia inferior, que é a natureza material, que é a Prakriti mesmo, né? Então, você pode passar, eu acho que é o verso seguinte, o verso 5 do capítulo 7 da Bhagavad Gita. Krishna diz para Arjuna, além disso, ó Arjuna de braços poderosos, depois de apresentar a Prakriti inferior, que é o verso 4, agora vai falar sobre ele diz, além disso, ó Arjuna de braços poderosos, existe uma outra energia, a minha energia superior, que consiste nas entidades vivas. Esse verso fala Diva Bhuta, né? As entidades vivas que exploram os recursos desta natureza material inferior. Então ele diz que essa natureza material inferior, ela não tem vida, ela não tem consciência, mas é a energia superior dele, Diva Bhuta, as entidades vivas, que, portanto, podem manipular essa energia inferior, ok? E Prabhupada, ele não deixa passar nenhuma linha de nos lembrar de que existe, né, se ele falou de energia, ele vai falar, não se esqueçam que existe o energético,
né? O tempo todo ele fica nos lembrando. Então, nós somos energia de Deus, sim, mas toda energia tem um energético, ou seja, a fonte dessa energia, né? Então, Prabhupada não nos deixa, pode voltar, não nos deixa esquecermos disso. E por último, ele vai falar que a diva do Brahma, ela é uma consciência, inclusive, individual, né? Krishna, ele apresenta um pouco sobre esse tema no capítulo 13 da Bhagavad Gita, né? De forma muito interessante, que Prabhupada também já nos alerta, de que ele diz para Arjuna, existe uma diferença entre você e eu, né? Então, ele diz, com outras palavras, que Arjuna, ele é consciente, ele tem consciência, mas ele tem consciência só dele, só do corpo dele. Enquanto que Krishna fala, eu sou consciência também, assim como você, mas eu sou uma consciência suprema, porque eu tenho consciência de todos os corpos. Então, essa é outra semelhança que a gente tem com Krishna. Somos consciência, ou conscientes, assim como ele. E individuais, assim como ele é, né? Já que ele é a nossa fonte. Mas nós temos uma consciência diminuta. Nós temos uma consciência só de nós, enquanto Krishna tem consciência de tudo, né? Como Paramatma, por exemplo, no coração de todos. Então, é uma consciência suprema. Inclusive, ontem surgiu uma dúvida muito interessante. A gente estava tendo um workshop Bhagavata Pada lá no Rio, e surgiu uma dúvida interessante, né? Porque sempre quando a gente fala de diva, a gente fala assim, diva, a alma espiritual é Satchitananda. Então, ela é eterna, plena de conhecimento, de consciência e plena de bem-aventurança. Então, a pessoa perguntou, como que pode ser plena de consciência e não ter uma consciência, assim, total de Deus, né? Porque o professor estava falando, o devoto estava falando de que a gente nunca vai conseguir compreender Krishna em sua totalidade. Isso é impossível para a diva. E aí a pessoa perguntou, mas a gente não é pleno de consciência? Né? Justamente essa confusão que a gente faz. A gente é pleno de consciência dentro da nossa constituição diminuta. Então, a gente não pode ter consciência suprema. Só quem tem consciência suprema é Deus. Nós somos a gotinha do oceano, a partículazinha de ouro. Então, eu não consigo ter uma consciência suprema, mas eu consigo ter plena consciência, né, pleno conhecimento a partir da minha constituição diminuta, subordinada. Tá? Então, é interessante isso que ele falou também, né, que nunca compreenderemos Krishna na sua totalidade, né? Isso é impossível para nós, assim. Senão seríamos tão grande quanto ele, tão supremo quanto ele. Existiria uma igualdade quantitativa. E é isso que não existe e nunca vai existir, tá? Essa consciência também, ela, Prabhupada diz que ela é um sintoma da alma, né? Aí, outro tema, na verdade, né, quando a gente vai chegar lá, do corpo, a diferença do corpo e da alma, né, o que é o sintoma da alma em algum corpo é justamente a consciência, né? Se existe consciência, existe ali uma diva, uma alma espiritual, ok? Vamos para a natureza da diva. Mais um. Então, a natureza da diva, eu peguei ali uma sequência de versos do capítulo 2 da Bhagavad Gita, que Krishna, são as primeiras instruções de Krishna a Arjuna. E Arjuna está lá lamentando, não quer lutar. E as primeiras instruções de Krishna é para falar que ele não é o corpo, né? Ele vai apresentar ali primeiro a natureza da alma espiritual para que Arjuna saia da mental, digamos assim, né? Então, é uma sequência de versos muito interessante. Então, eu trouxe ali, no verso 12, Krishna vai dizer que a diva é eterna. No 13, que ela não morre quando o corpo morre. No 17, que ela é indestrutível. No 20, que ela é não nascida.
no 25 que ela é inconcebível, né? Então, todas essas características, elas são características, são da natureza da diva, da alma espiritual, né? Então, vamos ver o primeiro, Gura, verso 12. Eu não trouxe o sânscrito para não ficar muito longo, né? Mas no verso 12, Krishna diz assim para Arjuna: nunca houve um tempo em que eu não existisse, nem você, nem todos esses reis. E no futuro, nenhum de nós deixará de existir. Então aí Krishna apresenta para Arjuna a natureza da diva como eterna. Nunca houve um tempo em que a gente não existisse. Somos eternos. Tipo assim, não se preocupe com coisas passageiras, né? Nós somos eternos. No verso 13, então, ele diz assim para Arjuna: Arjuna, assim como a alma encarnada passa seguidamente neste corpo da infância, juventude e a velhice, da mesma maneira, a alma passa para um outro corpo após a morte. Uma pessoa sóbria não se confunde com tal mudança. Então, esse é o primeiro verso que Krishna diz para Arjuna: Arjuna, a alma não morre quando o corpo morre, né? Ele vai passar para outro corpo e depois para outro corpo. Então, não se preocupe, ninguém vai morrer de verdade, né? É só o corpo. Depois ele diz no verso 17 que a diva, ela é indestrutível. Então ele fala assim: olha, saiba que aquilo que penetra o corpo inteiro é indestrutível. Ninguém é capaz de destruir uma alma imperecível. Arjuna, não se preocupe, você não vai matar ninguém, ninguém vai matar ninguém. A alma é indestrutível, né? E esse verso é muito interessante também, um outro tópico dele, né? É que ele fala que aquilo que penetra o corpo inteiro, né? A consciência, a alma, né? Claro que existe, Deus Prabhupada vai explicar que existe a super-alma, mas a consciência é o que dá, a alma é o que dá vida, penetra o corpo e dá vida, dá movimento a esse corpo, né? Porque esse corpo, na verdade, ele é morto por si só, né? Ele é matéria, mas o que dá vida a ele, o que faz ele se movimentar, é aquilo que penetra o corpo inteiro, a diva, a alma espiritual, a consciência, né? Prabhupada, nesse significado, inclusive, desse verso 17, ele explica até o tamanho da diva, o tamanho da alma espiritual. Algo que não é explicado assim por nenhuma outra escritura, ciência, ninguém consegue explicar qual o tamanho da alma. Os Vedas conseguem, né? Eles dizem que é a 10ª parte da porção superior da ponta de um cabelo. Esse é o tamanho da alma, né, da diva. No verso seguinte, verso 20, ele apresenta então: olha, Arjuna, a alma não só é eterna, indestrutível, não morre quando o corpo morre, mas ela nunca nem nasceu. Ele diz: olha, para a alma em tempo algum existe nascimento ou morte. Ela não passou a existir, não passa a existir e nem passará a existir. Ela é não nascida, eterna, sempre existente e primordial, e ela não morre quando o corpo morre. Né? Então ele fala: Arjuna, assim como eu, nós nunca nem nascemos, né? Não existe um começo. Essa ideia de tempo, né, início, meio e fim, isso é uma ideia aqui do plano material. Mas no plano absoluto, espiritual, né, não existe esse nascimento, muito menos a morte, né? Então, ele apresenta também que a diva, a natureza dela é que ela nunca nem nasceu, assim como, né, Krishna seja parte integrante dele. E por último, no verso 25, ele diz: olha, Krishna, a alma é a Tintya. Assim como Krishna também, né? Vejam as semelhanças como partes integrantes dele. Krishna é a Tinchão, nós somos a Tintinha. Então, a Tintya, ou seja, a alma é inconcebível. Diz-se que a alma é invisível, inconcebível e imutável. Sabendo disso, você não deve se afligir por causa do corpo, né? Então, Krishna o tempo todo ali falando: Arjuna, desencana, fica tranquilo, você não vai cometer pecado nenhum, né? Mas então aí, para falar isso, Krishna apresenta várias características da diva, da alma, né? Como dissemos aqui, pode voltar lá para o slide. Aquele primeiro, esse. Eterna, não morre quando o corpo morre, indestrutível, não nascida, inconcebível.
E por último, sobre a natureza da diva, também queria falar dessa expressão, que não tem exatamente, acredito eu, no verso da Bhagavad Gita, mas é muito utilizada por Prabhupada, que é dizer que nós somos Satit Ananda. Na verdade, Krishna é Satit Ananda, né? E nós, como partes integrantes dele, somos Satit Ananda também, diminutos. Então, Sat significa eternidade, né? Ali está com C, porque no Chaitanya Charitamrita está com C, mas é com T também. Não é regra de sânscrito, está separado. Ah, tá. O Tit também estava. O Sat, que é eterno, como a gente já falou que é uma natureza da diva. Tit, consciente, pleno de conhecimento, que a gente também já falou. E Ananda, esse é o mais legal, porque como partes integrantes de Krishna, nós também temos como nossa natureza a constituição Ananda, que é bem-aventurança. Né? Então, também somos plenos de bem-aventurança na nossa essência, né? Assim como Krishna, essa nossa Vigraha, nossa forma, ok? Vamos então para a condição atual. Agora passa tudo aí. Qual é a condição atual da diva? Né? Os tópicos ali. O caminho percorrido pela diva, a consciência encoberta, condicionada e ignorante da sua posição de cooperadora. Pois é. Quando o Prabhupada está apresentando a diva na introdução da Bhagavad Gita, ele também chega uma parte, depois de falar tudo isso, que eu resumi, ele também vai falar, olha, mas a diva, a alma espiritual, agora ela está numa condição difícil, né? Uma condição diferente. Então, o Prabhupada ele já explica assim, o caminho percorrido pela diva. Né? Ele diz que a diva ela entra nesse mundo e aí ela começa a praticar ações, e essas ações têm reações, e aí ela começa a ficar vidas e vidas pagando as ações e reações de suas atividades passadas. E aí ela fica completamente enredada nessa coisa chamada karma, que é o tema que o Prabhupada vai apresentar no domingo, né? E aí ela, né, fica presa a esse mundo. Então o Prabhupada nos diz que esse é o caminho percorrido pela diva, mas que se a diva, né, entrar no modo da bondade, o Prabhupada fala assim, se ela entrar no modo da bondade, né, e começar a praticar o que precisa, ter conhecimento, adquirir conhecimento, etc., ela pode sair desse enredamento do karma, né? Que é ficar só reagindo, né? Só pagando mesmo as suas ações e reações. Age, reage, age, reage, age, reage. E aí ela fica totalmente presa, né? Como uma mosquinha numa teia de aranha. Outra coisa que ele fala também é que quando a gente fala diva, pessoal, é a mesma coisa, né, para os mais novos, que alma, que consciência são sinônimos, tá? Então, ele diz que essa diva, essa consciência, no momento atual, ela está encoberta pelas circunstâncias materiais, né? Então, o Prabhupada nos explica que, no momento, a gente está absorto em dualidade, em ignorância, em egoísmo, né? Porque a nossa consciência está encoberta por essas circunstâncias que são materiais, que é próprio, né, característica da Prakriti, da natureza material, essa dualidade, né? Então, tem a criação do ego, então tem o egoísmo e etc. Então, agora a nossa consciência está encoberta. Prabhupada dá uma analogia também para nos explicar isso, que é a luz. A luz refletida, né? Se você pega uma lâmpada e coloca um papel celofane. Se você pega uma lâmpada branca e põe um papel celofane azul, ela vai refletir a luz azul. O Prabhupada nos explica assim, para dizer que a nossa consciência está encoberta por circunstâncias materiais. Então agora a gente está refletindo luz azul, verde, amarela, né, os três modos da natureza material, paixão, ignorância, paixão e bondade, mas, na verdade, nós somos aquela luzinha branca, né? Só que agora a gente está encoberto e essa luz branca ela não consegue se manifestar, né?
Então, Prabhupada nos explica, né, que nós estamos encobertos. E aí, mais uma vez, ele, né, de novo, vai nos falar da diferença com Krishna, porque as pessoas tendem a achar que a gente e Krishna é a mesma coisa. Então, Prabhupada fala, olha, mas Krishna, né, Ishvara, o Supremo, ele nunca se enreda. Ele pode vir a esse mundo, mas a consciência dele nunca vai ser encoberta. E aí eu gosto muito das analogias de Prabhupada, porque, nossa, a analogia facilita tanto, né, você entender a filosofia, às vezes você pensa, não estou entendendo. Aí a analogia ilustra, né? E aí Prabhupada fala como uma teia de aranha, né? Em que a teia, ela vai pegar todos os bichinhos, menos a aranha. Né? Então, Krishna é como essa aranha, ele pode vir no mundo material, mas como a teia é feita por ele mesmo, ou seja, o mundo material é uma criação dele mesmo, uma energia dele, ele não pode ser enredado. Não faz sentido falar que o Supremo veio ao mundo material e foi, né, teve uma consciência encoberta pelo mundo material, está agindo materialmente. Não, ele é como a aranha, ele pode transitar pela teia sem ser enredado, ok? Porque é uma energia dele mesmo. Outro ponto que Prabhupada nos apresenta é essa ideia de condicionada. Essa palavra que Prabhupada utiliza, nós estamos condicionados. Condicionados a quê? Condicionados, como eu falei lá da consciência encoberta, às circunstâncias materiais, às características da matéria. Então, Prabhupada ele fala uma coisa muito interessante nessa introdução, que ele diz que a nossa condição agora é assim, eu sou o Senhor de tudo que me circunda. Não tem jeito. Você pode conhecer a pessoa mais humilde do mundo, uma pessoa que não é nada egoísta, uma pessoa totalmente renunciada, entregue. Madre Teresa de Calcutá. Não posso falar dela, não sei se ela é uma devota pura, mas você pode encontrar a pessoa mais humilde do mundo. Se ela é uma alma condicionada, a condição dela é: eu sou o Senhor de tudo que me rodeia, que circunda. Então, a nossa, infelizmente, por mais que a gente queira ser pessoas melhores, né, pessoas boas, a nossa condição atual é egoísta. Porque nós estamos aqui, né, identificados com o ego. Então, não tem jeito, a gente acha mesmo que... Sabe, tem pessoas que estão mais grosseiras, mais exageradas, sabe? Aquela pessoa que acha que o mundo gira em torno do seu umbigo, não tem essas pessoas assim? Só que essas pessoas estão muito grosseiramente egoístas. Só que, mesmo a pessoa menos egoísta, lá no fundo ela também está nessa condição. Então, Prabhupada, ele fala isso que é um pouco desesperador, né? No começo, assim, essa é a condição atual da diva, de nós. Né? E ele fala, inclusive, que existem duas psiques, Prabhupada fala na introdução, existem duas psiques da diva na condição atual, que é: eu sou o criador e eu sou o desfrutador. Então, a gente quer fazer, eu faço a âncora. E eu quero desfrutar, né? Eu quero fazer algo que me satisfaça, que eu desfrute dos resultados da minha ação. Então, Prabhupada diz que a nossa condição atual é essa: eu sou o criador e eu sou o desfrutador. Então, a gente justamente está ignorante, que é o quarto ponto, da nossa posição de cooperador. A quarta condição atual da diva é que ela está ignorante da sua posição de cooperadora. Olha que interessante, Prabhupada utiliza essa palavra, eu não me lembrava quando fui estudar. Ele utiliza a palavra cooperador. A diva é cooperadora. Então, ela está ignorante de que ela não é o criador, mas ela é um cooperador do criador. Ela não é o desfrutador, mas ela é uma cooperadora do desfrutador, né? Achei muito interessante essa palavra que Prabhupada utilizou, né? Das entidades vivas serem cooperadoras. Então, ele explica que é cooperando que elas desfrutam. Não é querendo desfrutar, mas é cooperando com o desfrutador que elas desfrutam. Né? É cooperando com o Criador que elas criam. E aí, Prabhupada, ele dá... Eu adoro analogia, gente. Assim, se pudesse dar aula só de analogia, que é a forma como eu entendo, né, na minha inteligência. Então, para explicar isso, essa ideia de cooperar, como é que
é cooperando com o desfrutador que eu desfruto? Ele dá 3 analogias, que eu amo essas analogias. A primeira delas é da peça da máquina. A segunda é a da parte do corpo. E a terceira é a da raiz da árvore. Todos os devotos aqui mais sêniores já ouviram falar dessas analogias, né? Então, qual é a da peça da máquina? Uma engrenagem sozinha de uma máquina, ela não faz nada, né? Ela não tem muita função. Mas quando ela é uma parte do todo, né, a coisa funciona porque ela está ali e ela é uma partezinha daquele todo. Ele também fala, por exemplo, da raiz da árvore, né? Então, ele diz, olha, a árvore ela tem várias partes, né? As folhas, os frutos, o caule, a raiz, mas toda a água, a nutrição, ela tem que ir para a raiz. Porque se ela não vai para a raiz e vai para a folha, para o caule, para o fruto, etc., não adianta. Essa árvore não será nutrida, né? Mas se a gente nutre a raiz, que é a fonte que vai distribuir toda a nutrição, a energia, então aquilo funciona, né? A árvore fica bem, a máquina funciona. Mas a analogia que eu mais gosto, e acho que é que eu sei explicar também, talvez melhor, que é que eu entendo mais, que eu mais gosto, é a da parte do corpo. Prabhupada explica que, assim como todas as partes do corpo precisam cooperar para que o corpo todo funcione, da mesma forma é essa relação da diva cooperadora com Ishvara, que é o verdadeiro desfrutador. Então, Prabhupada fala assim, no corpo, quem é o centro do corpo é o estômago. Todas as partes do corpo, Prabhupada diz, precisam servir o estômago. Porque a perna anda para ir pegar a fruta, a mão, o braço e a mão pegam a fruta, eles entregam para a boca que mastiga, aí joga para a garganta que engole, não sei o que. Todo o corpo está trabalhando para entregar esse alimento para o estômago. Por quê? Porque o estômago é quem vai digerir esse alimento e vai nutrir todo o corpo. Nada no corpo vai funcionar se o corpo não estiver alimentado. Então, todas as partes do corpo, elas precisam servir o estômago. Isso, aí Prabhupada fala, isso não significa que o estômago é, assim, arrogante, né? Eu que desfruto, tudo para mim. Não, é uma questão de inteligência. É porque dentro do funcionamento do corpo, é o estômago que distribui. Então, é inteligente das partes do corpo entregarem para o estômago, porque ele é a única pessoa, ele é a única parte do corpo que entrega tudo, né? Então, imagina, a nossa condição atual, ignorante da nossa posição de cooperador, olha que coisa patética, é como se fosse uma mão que pega uma banana, eu vou comer eu mesma, não vou entregar para o estômago, aí ela fica mastigando. E assim eu vou me nutrir e vou desfrutar. Não vai. A mão não vai ficar alimentada se ela comer por si só. Ela tem que entregar para o estômago, porque é o estômago que nutre a mão. Então, a nossa condição atual é de achar que a gente vai desfrutar, só que a gente não vai. E aí as misérias do mundo, os sofrimentos que a alma condicionada vive, a gente percebe, né? Está todo mundo com vazio, todo mundo com depressão, todo mundo ansioso, todo mundo sem saber, porque a gente está ignorante da nossa posição de cooperador. Nós temos que entregar para o verdadeiro desfrutador, né? Todo nosso serviço, toda... Opa! É que eu sou muito gesticulativa. Então, a gente tem que entregar, né, tudo para ele. Por quê? Não porque, eu não posso desfrutar. Pode, meu querido, mas você tem que entender que você sozinho não vai conseguir. Você não é o estômago, você é a mão. Você não é a raiz, você é a folha. Então você só vai ficar realmente feliz aí, Prabhupada, cooperando, as divas realmente desfrutam. Elas vão ficar felizes. Porque é uma questão de lógica, é científico, né? Então eu gosto muito dessa analogia do estômago, né? A primeira vez que eu ouvi foi o Paravioma, ele estava bem sentado aqui mesmo. Desculpa, Paravioma não, Paravioma está na minha mente.
O Bhagavan, ele estava sentado aqui, aí eu ri tanto dele falando da mão mastigando a banana aqui. Nossa, compreendi, assim, porque a gente sempre fica assim, como assim Krishna é um desfrutador, gente? Eu não posso desfrutar também? Por que não? Por que não? Eu não posso ser feliz também? Então a gente fica com essas dúvidas ignorante de uma lógica muito simples, que é a posição constitucional da diva. Então vamos falar sobre isso agora, que é a ocupação eterna da diva, né? Eu poderia trazer muitos versos da Bhagavad Gita que falam sobre isso, né? Qual é a ocupação eterna, o termo técnico se chama Sanatana Dharma. Sanatana é eterno e Dharma é assim a ocupação. Então, Sanatana Dharma é qual a ocupação eterna. Se nós não somos o corpo, se nós não somos isso que estamos vivendo aqui, então o que nós somos? Qual é a nossa ocupação eterna, né? Nosso Sanatana Dharma. Então, existem muitos versos da Bhagavad Gita que eu poderia trazer para a gente falar sobre isso, que Krishna apresenta isso várias vezes. Mas eu preferi trazer um verso do Chaitanya Charitamrita que é muito direto, muito claro. Foi o Prabhupada que me apresentou esses dias. Na verdade, eu já tinha só ouvido, mas quando ele me falou numa aula, eu falei, nossa, realmente esse é um verso que precisa ser memorizado, por mais que eu ainda não tenha chegado na leitura do Chaitanya Charitamrita, porque ele é muito reto, que é o verso do Madhya Lila, capítulo 20, verso 108, que diz: Divera Swarupa Raya, Krishnera Nityadasa, Krishnera Tatashta Shakti, Beda Beda Prakasha. Então, olha lá, a palavrinha da nossa aula de hoje, né, Diva, está lá como Divera Swarupa, ou seja, qual é a sua forma, Swarupa Raya, né? E o verso seguinte diz: Krishnera Nityadasa. Dasa é servo, Nitya é eterno, Krishna é Krishna. Então, qual é a nossa Swarupa? Qual é a nossa posição constitucional da diva? Nitya Dasa, Krishna Nitya Dasa, servos eternos de Krishna. Então, essa palavra que Prabhupada utilizou como cooperador, ela é muito mais utilizada pelos devotos como servo, né? Mas por isso que eu gostei ali na introdução ele chamar de cooperador. Então, somos servos eternos de Krishna, né? E depois ele vai dizer Krishna Tatashta Shakti. Então, nós somos também uma energia marginal de Krishna. Shakti, energia, Tatashta, marginal, né? Krishna, Krishna. Então, apesar de Prabhupada ter apresentado Diva como Prakriti superior, energia superior, isso é do ponto de vista do mundo material, do ponto de vista da Prakriti inferior, né? Aquela que explora, que manipula a Prakriti inferior. Mas, do ponto de vista espiritual, digamos assim, nós somos Tatashta Shakti, que é uma energia marginal, ou seja, nós somos uma energia que tem o poder de escolha. Marginal porque eu posso escolher me associar com o espiritual, ou Krishna nos dá essa Swarat, essa independência ou esse livre-arbítrio de também escolher nos associar com as circunstâncias materiais, a energia material, a Prakriti inferior, que é o que nós fizemos agora, infelizmente. E Beda Beda Prakasha, né? Então, nós somos, ele também diz nesse verso, Chaitanya Mahaprabhu apresenta, né? Que nós somos uno, nós somos simultaneamente iguais e diferentes de Krishna, como o Prabhupada apresentou lá no início, né? Que eu falei para vocês, a diferença e a semelhança com Krishna. Então, vamos ver agora a tradução corrida de Prabhupada. A posição constitucional da entidade viva é ser um servo eterno de Krishna, pois ela é a energia marginal de Krishna e uma manifestação simultaneamente una, no sentido de igual e diferente do Senhor. Chaitanya Mahaprabhu nos apresenta que nós somos uno, iguais, qualitativamente, como a analogia da gota do oceano, mas diferentes quantitativamente. Então essa analogia também explica isso, porque uma gota em relação ao oceano não tem comparação, ok? Então, aí eu trouxe para finalizar agora, não teremos passado horário, né? Não teremos atraso. É para copiar?
É pra copiar, gente. Podem começar, tá? Já vai dar 10 minutos para copiar só. Vou decorar, isso é para decorar. Tem que decorar isso. Sério, para decorar isso. É porque, assim, tudo que eu falei aqui, eu repeti o que Prabhupada, né, resumiu o que Prabhupada disse na introdução. Mas tem uns parágrafos de Prabhupada que, assim, não dá para repetir, né? Você tem que ler na íntegra. Você consegue virar para mim um pouquinho a TV, será? Daqui não dá para ver nada. Tá ótimo, tá ótimo. Então, esse parágrafo, Prabhupada vai explicar sobre essa ideia, né, de ocupação eterna, de posição constitucional como certo. Então ele diz assim: quando Sanatana Goswami perguntou a Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele vai explicar esse verso que a gente viu, sobre a Swarupa de todo ser vivo, o Senhor respondeu que a Swarupa, ou posição constitucional do ser vivo, é prestar serviço à suprema personalidade de Deus. Se analisamos esta afirmação do Senhor Chaitanya, facilmente poderemos ver que todo ser vivo está constantemente ocupado em prestar serviço a outro ser vivo. Agora eu me lembrei porque eu trouxe esse parágrafo. Porque Prabhupada, ele prova, ele vai trazer um fato que prova o que Chaitanya Mahaprabhu falou nesse verso, que somos servos eternos de Krishna. Então ele diz assim que um ser vivo serve a outro ser vivo, ele diz que todo ser vivo está constantemente ocupado em prestar serviço a outro ser vivo. Então ele diz assim, ó, um ser vivo serve a outro ser vivo em várias posições. Com este procedimento, a entidade viva desfruta da vida. Os animais inferiores servem aos seres humanos, assim como os servos servem a seu amo. E aí A serve ao amo B, B serve ao amo C, C serve ao amo D, e assim por diante. Nessas circunstâncias, podemos ver que um amigo serve a outro amigo, a mãe serve o filho, a esposa ao marido, o marido à esposa, e assim por diante. Se continuarmos pesquisando neste espírito, veremos que na sociedade dos seres vivos não há exceção à atividade que consiste em servir. O político apresenta ao público seu manifesto para convencê-lo de sua capacidade de prestar serviço. Os eleitores, portanto, dão seus valiosos votos ao político, pensando que ele prestará um valioso serviço à sociedade. O vendedor serve ao freguês e o artesão serve ao capitalista. O capitalista serve à família e a família serve ao Estado, caracterizando a eterna posição do ser vivo eterno. Dessa maneira, podemos ver que não há sequer um ser vivo que deixe de prestar serviço a outros seres vivos. E, portanto, podemos concluir com segurança que o serviço acompanha constantemente o ser vivo e que a prestação de serviço é a religião eterna do ser vivo. Então, o Prabhupada nos explica, né, que está todo mundo servindo. E isso nos dá muito prazer, servir nosso filho, servir nossa família, servir a sociedade, servir os amigos, né? Então, servir a Deus. Então, ele fala, olha, todo mundo está fazendo isso. Então, essa é a nossa posição constitucional. E, para finalizar, ele diz que essa prestação de serviço, eu acho interessante essa expressão, né? Essa prestação de serviço é a religião eterna. Esse sim é o Sanatana Dharma, né? Devido a essa característica inerente da alma que é querer servir. Então, só para finalizar, um último parágrafozinho. Pode ir. Vira só mais um pouquinho de novo. Então, esse é o parágrafo da continuação, tá? Da introdução da Bhagavad Gita de Prabhupada. Então, ele diz assim, ó, também muito interessante. Todavia, o homem, sob influência do tempo e circunstâncias particulares, professa pertencer a determinada espécie de fé. E com isso, alega ser hindu, muçulmano, cristão, budista ou um membro de alguma outra seita. Tais designações não são Sanatana Dharma. O hindu pode mudar de fé e tornar-se muçulmano. O muçulmano pode mudar de fé para tornar-se hindu. Um cristão pode mudar de fé e assim por diante. Mas em nenhuma dessas circunstâncias,
A mudança de fé religiosa afeta a ocupação eterna que consiste em prestar serviço aos outros. Em todas as circunstâncias, o hindu, o muçulmano ou o cristão são servos de alguém. Logo, professar uma determinada espécie de fé não é professar o Sanatana Dharma. Agora, prestar serviço é Sanatana Dharma, é a nossa ocupação eterna. Então, de fato, né, a ocupação eterna da diva é prestar serviços aos outros, cooperar com o Supremo, com a fonte de tudo, né? Então, os devotos, Prabhupada utiliza essas palavras, cooperar, prestar serviço, porque está na introdução da Bhagavad Gita, né? Mas depois, os devotos, né, ao longo da Bhagavad Gita, o que fica mais comum entre os devotos é servir. Né? Então, a nossa filosofia é que somos Dasanudasa, servos dos servos, né? Dos vários servos. Então, essa é a ocupação eterna da diva. Ok? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Mais uma vez, agradecer a por terem me convidado para participar desse seminário. Eu gostei muito, fiquei muito feliz com esse convite. E se alguém quiser fazer algum comentário ou pergunta, essa é a só sobre a nomenclatura, você vai fazer a condição atual, né? Só que a condição atual nesse mundo material aqui, né? Porque a alma, a maioria das almas estão no mundo espiritual, né? Estão liberadas, né? Então a condição atual nesse mundo material agora, nossa. É ali a condição atual da diva condicionada. Condicionada, é. Sim. Porque você botar assim, a condição atual. Não estamos pensando nas divas que estão liberadas. Ali Prabhupada não está falando das liberadas, ele estava falando desse momento das divas condicionadas, né? Então, atual, esse momento que estamos no mundo material. Mais algum comentário, pergunta? Primeiro, eu queria parabenizar pela aula, a forma como você estruturou. Foi muito clara, foi assim, precisa. Professora, né? Total. Não, perfeita, didática, tudo. E isso que você apresentou, essa ideia, né, que realmente Prabhupada, muito à frente, né, vanguarda total, quando ele traz essa utilização do termo cooperar. E a gente vê hoje que no mundo, sei lá, corporativo, empresarial, não se usa mais o termo funcionário, não é o cooperador, né? Porque eu acho que tem historicamente, talvez, né, culturalmente, se construiu uma ideia sobre o serviçal que é, assim, pejorativa ou desconfortável, né? Então, quando a gente fala realmente, né, a ideia de que só eu sirvo, talvez, né, ou eu sou servo, como que eu sou inferior, né, e que prestar serviço não é tão bom quanto ser servido, né? É uma coisa que a gente traz também, assim, né? Uma contaminação, né? Né? Tem uma coisinha lá profunda no nosso inconsciente que faz a gente, às vezes, achar, né, que não, eu quero estar na posição do desfrutador, do servido e não do serviço. E o cooperar é algo, assim, né, tão atual para a gente ver, que a gente está entendendo que não, a gente não tem que competir por posição, por estar acima, mas se a gente cooperar, até a sociedade vai funcionar de uma maneira mais harmônica, mais saudável para todos, né? E também me lembro dessa questão de que não existe uma posição, mesmo quando falam das divisões, né, da sociedade, tem a corrupção assim, tem um que se ocupa assim, que nenhuma é superior à outra, porque elas são interdependentes, né? Então, traz tantas, né, assim, sutilezas, né, em você usar um termo ou outro e ter consciência de quanto esses termos, né, representam coisas assim que estão por trás, né? Tem todo um pano de fundo. E eu achei muito interessante assim, a forma como você trouxe essas informações, né? De uma na verdade, Prabhupada que apresentou tudo isso, né? Que é genial, né? Você conseguiu, né, ir lá e trazer essa clareza, essa precisão que ele traz, e você foi muito fiel, né, à forma como ele ensina. Então, muito obrigada. Obrigada, Arada. Muito bom comentário também. Assim, realmente, né, esse é outro exemplo. O corpo social também só funciona se cada um está cumprindo ali a sua função, né, todo mundo servindo uns aos outros. A própria ideia de Varnashrama Dharma, que às vezes pode parecer polêmica em relação à atualidade, né, quando a gente pensa em Shudras, Vaishyas, Kshatras e Brahmanas, mas ali a ideia é um servindo o outro, e é assim que o corpo social funciona, né? Muito bom comentário, obrigada. Uma das traduções da palavra Bhakti é participar.
uma das traduções, é participar, cooperar. Bhakti quer dizer isso também. Fazer parte, participar. Eu já não ouvi um comentário, mas mesmo de Prabhupada falando. Bhakti quer dizer também participar, fazer parte. Por isso que o Prabhupada, muito inteligentemente, já traduz Bhakti como serviço devocional. Mais algum comentário? Obrigada por esmiuçar tão bem assim o mastigado de Prabhupada. Você pontuou assim, tudo muito bem, muito claro, é sempre muito bom. Digeriu muito bem o que foi mastigado. É sempre muito bom ouvir suas aulas, é sempre muito claro. E antes de uma dúvida que eu até escrevi aqui, eu fico a pergunta na cabeça, presta atenção na aula. A pergunta é, antes de nos colocarmos reféns da natureza material aqui nesse mundo, quando a gente teve esse desejo de desfrutar, a gente, de certa forma, a gente teve a nossa consciência encoberta também, antes de a gente estar aqui, antes de a gente se enredar? Pergunta difícil, né? Pergunta de $1 milhão. Mas como Chaitanya Mahaprabhu apresentou naquele verso fatídico ali, né, do Chaitanya Charitamrita, nós somos Tatastha Shakti. Então, a gente não é energia superior, a gente não é energia, também Prabhupada também chama de energia interna de Krishna, né? Mas também não somos energia externa, né? Não somos energia inferior. Externa e inferior são semelhantes, superior e interna também. Nós somos, a nossa constituição é Tatastha Shakti, né? Existem várias categorias de partes integrantes de Krishna, de expansões de Krishna. A gente também é uma expansão de Krishna num sentido, né? No sentido de que somos partes integrantes dele. Então existem várias categorias. Algumas categorias nunca virão para o mundo material e vão ser encobertas pela energia material, como é o caso das Vishnu... Nityasiddha. Não, quis dizer Vishnu Tattva. No caso dos Vishnu Tattva. Não, Vishnu Tattva já é provisão de Deus. Não, sim, mas tem os Jiva que também são liberados. Também. Não, sim, mas o que eu quero dizer não é o conceito de Nityabhada, Nityasiddha. É a ideia de que as expansões de Krishna, quando são suas energias internas, podem vir ao mundo e nunca serão enredados por ele, pelo mundo material, como eu dei o exemplo da teia de aranha. Mas existe uma categoria, que é a Tatastha Shakti, que é quem nós somos, que ela tem por ser marginal, ela pode se associar com o inferior, com o externo, que é o material, ou com a energia superior interna, que é espiritual, que é de Krishna, né? Então, não é que quando a gente desejou desfrutar, até porque esse é um tema que não é falado, explicado, né? Prabhupada mesmo diz que não é para a gente tentar explicar por que a diva cai, mas dá para explicar que não é que a nossa consciência foi encoberta antes de vir para o mundo material, mas é porque a gente tem essa característica de sermos Tatastha Shakti, né? Essa natureza. Então, Krishna nos dá essa escolha. Em algum momento a gente escolheu, eu gosto muito da saída da curiosidade, mas em algum momento a gente escolheu nos associar com a energia inferior. Esse assunto é extremamente polêmico. Muito polêmico, tem livro, um discutindo com o outro, o devoto foi proibido de entrar no templo, é extremamente polêmico. É bem profundo, deixa muito antiga. Não vou falar isso para a Nava, porque ela sabe, já é uma devota que sabe disso, mas vou falar isso para os iniciantes que estão aqui, tá? Tendo contato pela primeira vez. Prabhupada explica que esse tema, você tem que pensar como se você estivesse num incêndio. Se você está num incêndio florestal, você não vai pensar, como que esse fogo começou? Né? Imagina, começa a pegar fogo aqui, Deus me livre, mas você não vai pensar, como que esse fogo começou? Você vai pensar em sair. Então, o Prabhupada explica, olha, no estágio que a gente está, a nossa... Sobreviver. A nossa posição que a gente precisa fazer é sair desse mundo, é purificar nossa existência, como eu falei para vocês. A gente ainda está num estágio que a gente não consegue compreender nem racionalmente como que a gente veio parar aqui, né? Então, para a gente não se confundir, é melhor só a gente pensar em se livrar, sobreviver, né? Eu esqueci a palavra que eu ia utilizar. Mas sair do buraco. Sair desse fogo, né? Se livrar desse fogaréu, não se queimar, é isso. É o tipo de pergunta que Guru Maharaj coloca no estágio de não vai
te ajudar a evoluir espiritualmente. Né? Com isso, vai professor. Mas foi muito inteligente a sua pergunta também, no sentido de já é encoberto ou não encoberta, né? Mas é uma característica mesmo da nossa natureza, Tatasta Chakra. Entendi, você sabe explicar bem, obrigada. Obrigada. Alguém tem mais algum comentário ou pergunta? Primeiro eu queria agradecer também pela aula, né? Vocês estão tão generosos. Obrigada. Você usa bastante analogia, né? Eu sou uma pessoa que também entende bastante com analogia, então eu gostei bastante. Pode parecer uma pergunta meio boba, assim, mas que veio na minha cabeça, né? No meio da aula, porque você falou que a alma e a consciência são coisas que estão interconectadas, né? Estão diretamente relacionadas. Então, que a consciência ela é um sintoma da alma. Então, onde tem alma, teria consciência. Só que aí eu fiquei pensando assim, tipo... E os seres vivos, tipo, insetos, besouros e coisas assim... Tipo, eles teriam alguma espécie de consciência, alguma coisa assim? Porque, em teoria, né, todos os seres vivos têm uma alma espiritual, né? Então, assim... São alma espiritual. São alma espiritual, né? Mas eu queria saber se tem alguma coisa explicando. Eu tenho medo das perguntas do Ravi, porque ele foi meu aluno no acampamento, esse menino faz cada pergunta. Ele é muito inteligente. Olha, só o fato de um inseto fugir quando você vai querer matar ele, já mostra que ele tem consciência. A primeira coisa... A consciência não é uma coisa que tem que ter intelectualidade. A consciência quer dizer que está vivo ali, está se defendendo. Né? A primeira coisa, Ravi, é que você falou assim, você disse que consciência e alma estão relacionadas. Na verdade, eu quero dizer que eles são sinônimos. Então, quando a gente fala alma espiritual, você também está falando diva, consciência. A alma é a consciência em si, né? Então, não é que ela está relacionada com a alma, né? Mas ela é a consciência, a alma é a consciência. Quando o Prabhupada fala que ela é um sintoma da alma, é porque você consegue entender onde tem alma, onde tem, assim, um ser vivo, uma entidade viva, uma diva, que é onde tem consciência. Se tem consciência, se tem algum tipo de movimento, como o Prabhu deu o exemplo do bicho correndo, né? Então ali existe uma consciência, né? Por exemplo, mesmo as plantas que estão nesse estágio vegetativo, né? É dito que elas têm uma consciência, existe uma consciência ali, mas no sentido de que há movimento, há vida, né? Sobre a sua pergunta porque eu acho que você também, a gente está entendendo consciência como consciência humana, né? Então a gente está pensando no termo consciência como consciência humana. Então, como um animal, uma planta pode ser uma diva, uma alma espiritual, se eles não têm consciência. Eles não têm consciência humana, mas existe ali vida, existe movimento. Então, Prabhupada vai explicar que mesmo os animais e as plantas também são almas espirituais, mas eles estão com uma cobertura tão grosseira, né, da forma animal e da forma vegetal, que você quase não consegue perceber que ali tem consciência. Mas existe vida, existe movimento, então ali também é uma alma espiritual. Então o Prabhu explicou muito bem, né? Um cachorro, ele não tem consciência humana, mas ele tem consciência de cachorro. E uma consciência também muito parecida com o humano, de sobrevivência, né? Porque ele vai correr se você tentar bater nele, matar, etc. Então, ali existe consciência, existe uma alma. Inclusive, esse é o motivo pelo qual nós não comemos os animais, né? Porque são almas espirituais, têm consciência também, sofrem, né? E mesmo as plantas no estado vegetativo, também é dito que existe ali uma consciência, mas é uma cobertura muito mais grosseira. O ser humano, né, essa forma humana, é dito que é a nossa chance de voltar para o mundo espiritual, porque eles têm uma consciência, uma inteligência que a gente pode filosofar, a gente pode compreender Krishna, né? Compreender que nós realmente somos. A cobertura animal e vegetal, eles não têm essa chance, não podem fazer isso, né? Então é como se fosse a alma é a mesma, a consciência é a mesma, a consciência Satchitananda, eterno, bem-aventurado e pleno de conhecimento. Mas no ser humano é como se fosse uma cobertura mais fraquinha. Do animal, um pouco mais forte, porque ele ainda quer comer, quer se defender. E da planta é uma cobertura maior ainda. Aquela alma espiritual, aquela consciência está muito encoberta. Tanto que ela nem sabe, assim, muita coisa, nem está pensando em sobreviver. No Gita tem um exemplo que é dado, né, da placenta que envolve o feto, né, a fumaça que envolve o fogo, e qual é o outro? São
três coisas. A poeira que fala para o espelho. A poeira que fala para o espelho. Exatamente. São três tipos. A entidade veio coberta com várias camadas dessa ilusão, né? Aí, Essa Ravi, a explicação de Krishna na Gita que o Prabhu apresentou, né? Como que ele explica essas várias coberturas? Aí ele fala como feto, encoberto pelo... Então, são só coberturas, mas na essência, a alma é a mesma, a consciência é a mesma. Entendi. É que a palavra consciência, né? Tipo, assim como a palavra mente, tem vários significados dependendo de onde você vê, então acaba, às vezes, tipo, confundindo, sabe, na cabeça, por ter justamente vários significados. Mas entendi, sim. Os filósofos chamam de razão, né, eu acho. Sócrates, a Bíblia, que a gente chama de consciência. Já atrasamos 15 minutinhos de jejum, mas assim, se alguém quiser fazer uma última perguntinha, eu acho que pode ter uma última. Por favor. Mas nem pergunta, eu vou continuar o protocolo então, ó, confirmou. Agradecendo essa aula maravilhosa, você realmente tem uma clareza, uma didática que é inspiradora, né? E assim, então, a gente fica muito feliz em ver a oportunidade de estar aqui com você. Obrigada. E só para lembrar, já que essa questão da dinâmica da cooperação, né, ela é tão importante realmente, bate a participação, a própria vida ela existe no ecossistema, e o ecossistema é justamente a biodiversidade é que permite a vida, né? Que é justamente cada um poder ser o que é, mas agir contributivamente, né, cooperativamente. Isso é a essência da vida. E isso é a essência da vida espiritual. Tanto que nessa era que a gente está, o processo que Chaitanya Mahaprabhu trouxe é Sankirtana. Então o San é quando a gente está junto no Kirtana, né, falando de Deus, escutando, lembrando e mutuamente iluminando uns aos outros. Então esse processo de Sankirtana, ele é fundamental. Não adianta a gente fazer o Kirtana sozinho, a gente pensar individualmente, né, pensar que vai ter uma solução única, exclusiva. Não, quando nós unimos as forças, unimos os corações, e aí cantamos juntos, entregamos isso para Deus, então isso aí é um processo que realmente é acessível para qualquer um, né? E pode ser praticado em qualquer circunstância. Por isso tão generoso e pode otorgar o amor por Deus. Muito bom. Então esse Sankirtana, nunca devemos esquecer essa força desse San, dessa palavra San no movimento de Mahaprabhu. Tamo junto. Engraçado. Tamo junto. Pro carioca, tamo junto. É nós. Você me trouxe só uma ideia também muito interessante, obrigada, né? Que é assim, parece que Krishna com a natureza material também já deixou os sinais de como é a nossa essência, né? A natureza só funciona com cooperação, a sociedade só funciona com cooperação, né? E muito legal, obrigada pelo comentário. Quem não vive para servir não serve para viver, né? Isso aí. Hare Krishna! Vamos ver a todas as glórias a gente tem para Então, se a pessoa se sente dor, Te mandei uma mensagem, um artigo. quando você está sendo a sua perna, Estava tentando fazer isso a palestra inteira. Finalmente você agora, né? consciência. Eu compartilhei contigo agora o Então, link se é do um vídeo. animal, por exemplo, ele reage, Deixa o pessoal. Interessante agora. Eu tinha essa dúvida, porque às vezes fala que a entidade viva é superior e às vezes fala que ela é. E o verso fala que é marginal, entendeu? Mas tua aula, parabéns, obrigado.